muito bom dia, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, primeira edição, no ar, trazendo as principais notícias esportivas desta terça-feira. Vamos falar de Copinha. Ontem nós tivemos já uma eliminação, olha, que não estava nos planos, hein? Um dos favoritos ao título desse ano acabou sendo eliminado ontem por um time do interior, né, de São Paulo. O Grêmio acabou saindo fora, perdeu para o Mirassol por 1-0. Daqui a pouquinho a gente vai ver os gols também, os resultados e os jogos de hoje, que vão definir aí mais classificados para a próxima fase. Os confrontos agora são de mata-mata, por isso os times não podem bobear. Vamos então aos resultados de ontem. Na tela você acompanha os resultados de ontem. Grêmio 0, Mirassol 1, tá aí o primeiro dos grandes sendo eliminado. Náutico 2, Votuporanguense 0. Botafogo do Rio de Janeiro 3, Atlético Mineiro também 0. Outro grande do futebol brasileiro saindo fora, que é o Atlético Mineiro. Novo Horizontino 7, Sergipe 6, 7-6 foi nos pênaltis, tá? O empate em 1-1 e depois o Novo Horizontino acabou vencendo nos pênaltis o Sergipe. Inclusive o técnico do Novo Horizontino estava com a gente ontem e nós até enaltecíamos esse trabalho que vem sendo feito pelo time do Novo Horizontino. Então 7-6 nos pênaltis, o Novo Horizontino já passando a próxima fase. Vamos ver tivemos ainda Ponte Preta 6, Penapolense 1, grande goleada da Ponte, passando também de fase, e o Paraná também 6-1 no Marília, o Paraná classificado à próxima fase. Vamos ver os gols então de ontem, né, que classificaram tanto o Mirassol quanto o Botafogo do Rio de Janeiro, na tela. O Botafogo avançou para a terceira fase da Copinha ao vencer sem dificuldade o Atlético Mineiro por 3-0. Agora o Botafogo terá pela frente o Novo Horizontino, que eliminou o Sergipe nos pênaltis. O Mirassol venceu o Grêmio por 1-0 e também avançou para a terceira etapa. O próximo adversário do Mirassol vai ser o Náutico, que derrotou o Votuporanguense, outro time do interior paulista, por 2-0. A Ponte Preta se classificou com uma goleada por 6-1 contra o Penapolense, mais um time de São Paulo. O próximo jogo da Ponte será contra o Paraná, que também goleou por 6-1. O adversário do time paranaense foi o Marília. Agora, nesse afunilamento da Taça São Paulo, agora nós vamos ver bons jogos, né? Ficam-se as melhores equipes para as próximas fases. Então os jogos acabam acontecendo de maneira mais clássica, né? Nós temos aí bons times nessa Taça São Paulo. A partir de agora, quando fica aí 15 equipes, né? Ainda essa fase aí nós estamos vendo aí 6-1, 6-0, 7. Então ainda a gente está vendo ainda um desnível muito grande daqueles times que se classificaram. Mas a partir de agora, quando se classificam 30 times, e aí os 15 melhores vão se classificar, a gente vai ver confrontos melhores tecnicamente. E aí jogos mais amarrados, jogos mais difíceis de serem jogados, e aí decisões por pênaltis também vão marcar a Taça São Paulo. A partir de agora começa a funilar e os times de melhor qualidade técnica começam a se enfrentar. Vamos ver os jogos de hoje da Copinha também. Hoje nós teremos muitos jogos da Copinha, encerrando amanhã também com outros jogos. Vamos ver os jogos de hoje. Palmeiras e Sport jogam às 21 horas. Batatais e Ferroviária jogam às 4 da tarde. São Carlos e Independente de Limeira jogam às 7 da noite. Botafogo de São Paulo de Ribeirão joga contra o Vasco às 4 da tarde. Virando a página, Paulista e Atlético Goianiense jogam às 18h30. Vitória e RB Brasil jogam às 4 da tarde. São Paulo e Chapecoense às 18h45. Nova Iguaçu e Capivariano se enfrentam às 4 da tarde. Primavera de Indaiatuba e Santa Cruz jogam às 4. Ituano e Atlético Paranaense também se enfrentam às 4 da tarde. Tá aí então os jogos de hoje da Copinha. Lembrando que nós teremos aí jogos de amanhã. Corinthians joga amanhã, Santos também jogando amanhã para definir aí quem serão os últimos classificados para as partidas eliminatórias. O atacante Cristiano Ronaldo confirmou o favoritismo e foi eleito o melhor do mundo pela FIFA. Vamos ver. Pela quarta vez deu Cristiano Ronaldo. O português do Real Madrid foi eleito de novo o número 1 do mundo. Depois daquilo que eu ganhei, tanto na seleção como no meu clube, eu não tinha dúvidas que podia ter ganho. O espanhol resolveu focar nos treinamentos para o jogo contra o Athletic Bilbao. Além do argentino, Piqué, Iniesta e Luis Suárez não puderam celebrar o fato de fazerem parte da seleção FIFA. Entre os 11 jogadores do time dos sonhos,
2 brasileiros, o lateral direito Daniel Alves, da Juventus, e o lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid. O acidente com o avião da Chapecoense também foi lembrado na festa da FIFA com uma homenagem ao clube que emocionou ao mundo ao mostrar solidariedade. O Atlético Nacional da Colômbia recebeu o prêmio de Fair Play por ceder o título da Copa Sul-Americana ao time brasileiro. Já o prêmio Puskás 2016, pelo gol mais bonito, ficou com o malaio Faiz Subri, autor desta pintura numa cobrança de falta na Superliga da Malásia. Tá aí os prêmios ontem de melhor da FIFA, concordei, só não concordei com o prêmio do malaio aí, uma batida de falta dessas daí se acontecem praticamente quase todos os jogos, e se você fazer um gol daquele. Do restante, o Cristiano Ronaldo já sabia, e todo mundo já sabia que o Cristiano Ronaldo iria realmente faturar esse melhor do mundo esse ano, não tem como, né? O prêmio, o título, né? Os títulos que ele acabou ganhando no Real e também na seleção portuguesa, culminaram com esse título de melhor do mundo. Um ano praticamente perfeito de Cristiano Ronaldo, e olha, se bobear, o Gajo pode também fazer de 2017 um ano perfeito. Acho que esse ano o Real Madrid está melhor em fase do que o Barcelona não está tão bem assim, tropeçando em algumas partidas, e o Messi continua oscilando bastante nas partidas, né? Não tem mais tanto aí a ajuda de jogadores importantes do Barcelona, por isso que não está sendo tão protagonista assim. Lógico, em um ou outro gol como esse, dou bastante, mas mesmo assim não estou vendo o Messi tão favorito assim para 2017. Acho também, se Cristiano continuar nessa ascendência do jeito que vem jogando, deve levar também 2017, até porque tem muitas competições importantes a serem jogadas e disputadas agora nesse ano de 2017. De volta com Rede Família Esporte, mais um caso de escravidão envolvendo um jogador brasileiro na Arábia vem revoltando o mundo da bola. Acompanhe. Em campo, o meia Herbert fez gols, agradou a torcida. Por tanta dedicação, esperava receber do clube o reconhecimento. Mas, segundo ele, não foi o que aconteceu. Depois de pouco mais de 5 meses defendendo o Al-Shabaab da Arábia Saudita, o jogador ficou sem pagamento. Enviamos uma carta final, que, como manda a lei da FIFA, de um prazo de 7 dias, para que eles pagassem todos os salários atrasados e os outros pagamentos, que também não foi atendido. No dia 26 eu já encerrei, não entrei mais em campo para treinar nem para jogar. O clube saudita deve ao brasileiro o equivalente a 7 salários, pouco mais de R$1 milhão. Mesmo sem receber os atrasados, o jogador decidiu voltar ao Brasil. Comprou passagem, mas não embarcou. Quando chegamos no aeroporto, fomos surpreendidos com a polícia barrando a gente, falando que não poderia sair do país. Antes de tentar embarcar, o clube pediu para que o jogador assinasse esse documento. Me deram papéis que, se eu assinasse, eu perderia todos os meus direitos. Então, eu, como meu advogado, certamente não assinamos nada. Para pressionar o jogador brasileiro a abrir mão dos salários não pagos, o time da Arábia Saudita diz que ele deve se submeter a uma lei que regula o trabalho de estrangeiros. Pelas regras sauditas, o estrangeiro que vai a trabalho para lá só pode deixar o território se houver um visto de saída. E essa autorização é dada pelo patrão. O advogado que representa o jogador brasileiro diz que o time Al-Shabaab se recusa a dar essa permissão. Herbert pediu ajuda à embaixada brasileira, que acompanha o caso, e orientou o jogador a procurar a justiça saudita. A FIFA e a Federação Saudita de Futebol também foram comunicadas. O clube está a usurpar aquilo que é a lei, que é o direito internacional, e nós vamos lutar para que a questão seja resolvida o mais rapidamente possível. O meia Herbert começou a carreira aos 17 anos nas categorias de base do Nacional de São Paulo. Passou pelo Vasco, por outros clubes brasileiros, além de times da Europa e do Japão. Chegou ao Al-Shabaab em julho, depois de 2 anos de sucesso num time da Tailândia. Desde que foi impedido de voltar ao Brasil, está com a esposa em um quarto de hotel em Riad, à espera de uma decisão e com o futuro incerto.
Não é o primeiro caso, não vai ser o último. Espero que a FIFA já tome providência em situações como essa e puna o clube que faz esse tipo de situação. Normalmente, quando o jogador chega lá, eles recolhem o passaporte do jogador e só liberam quando eles quiserem. É um absurdo, isso é escravidão, chama-se escravidão. Não se cabe mais no mundo de hoje, com a tecnologia, com tudo de hoje, a escravidão hoje, principalmente no futebol, né? E não é o primeiro nem o último jogador a passar por situações como essa. Já vimos dezenas e dezenas de casos como esse. Tomara Herbert consiga na FIFA essa autorização e a justiça também saudita proíba esse tipo de situação. Tudo bem que há casos onde a lei vai precisar ser mudada. Essa lei saudita não pode. É o direito de ir e vir do jogador no mundo. Não só do jogador, mas do trabalhador tem que ser respeitado. Se não, essas condições não estão sendo boas para mim, agora eu tenho o direito de ir embora e pronto, acabou. Ninguém pode me segurar. Agora, situações como essa não pode ser mais permitida. Eu acho que a FIFA tem grande culpa em relação a isso. Alguns jogadores não se cuidam no final do ano, abusam da comida e bebida farta e se apresentam com alguns quilinhos a mais. Vamos ver exemplos? O ano é novo. A adversária, uma velha conhecida dos atletas. Nesse início de temporada, a turma foge da balança. No final do ano nós temos o Natal, o Réveillon, então o pessoal às vezes faz um pouquinho de excesso. Que o diga o atacante Thales do Vasco e o Walter do Goiás, lembra dele? Desta vez o atacante se apresentou 8 quilos acima do peso ideal. O que acontece? O atleta descondiciona, ele destreina. Então, isso é um ponto negativo para a gente. Nós vamos precisar ter o controle absoluto deles para ver os atletas que estão caindo de rendimento, tirá-lo, fazer um outro trabalho para que ele volte na próxima partida a render aquilo que a gente acha que é bom. Mas de um tempo para cá, essa realidade tem mudado. No futebol atual, mesmo de férias, os jogadores seguem algumas recomendações. Uma atividade intensa, desgastante, no calor de janeiro, e foi muito bem suportada pelos nossos atletas. Isso mostra o cuidado que eles têm com a forma física, para se representar em bons níveis depois das férias. Se até os atletas que trabalham em função do corpo levam pelo menos um mês para entrar em forma novamente, imagina nós, cidadãos comuns, quando exageramos um pouquinho na comida. Tem que comer bastante alface, tomar aguinha de coco, malhar bastante, correr. A diferença é que no caso dos jogadores, o tempo é curto. Atletas seriam um carro de Fórmula 1, né? Precisam estar correndo, precisam estar muito bem preparados. Agora, o outro pessoal seria um carro normal, 1.0, para devagar, com cuidado, com orientação de profissionais para que ele chegue lá. Para mim isso é falta de profissionalismo, né? O jogador trabalha com o corpo, ele vive com o corpo, depende disso. Chega no final do ano, são 30 dias apenas, ele consegue engordar 8, 9 quilos. Para mim é relaxo e falta de comprometimento. Se eu sou dirigente do clube, eu não aceitaria um jogador voltando como esse e faria rescisão de contrato na hora. Ele vai durar muito mais tempo do que os outros que se separam, que se cuidam. Não há necessidade de fazer isso. Ele trabalha com isso, ele precisa do corpo para desenvolver o melhor da sua forma física. Então, infelizmente, tem pessoas que não estão nem aí com essa situação que é importante. Ainda mancando da perna esquerda, após cirurgia, o Meia Conca chegou ao Rio de Janeiro. Os torcedores do Mengão foram recepcioná-los. Vamos ver. Muito feliz ainda, falta muito, né? Mas a gente está feliz, minha família está feliz e agradeço ao Flamengo por essa oportunidade.
Vai demorar um bom tempo ainda para que o Conca se restabeleça, vai começar a fazer a parte física agora, restabelecimento, né, a parte fisioterápica agora, para que ele consiga estar bem. Acho que em março ou abril o Conca deverá estar liberado, talvez só para o Campeonato Brasileiro, né? O estadual ele não estará liberado e vai fazer os trabalhos agora de recuperação física e técnica lá no Ninho do Urubu. De volta com Rede Família Esporte, em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro voltaram aos treinamentos para 2017 trazendo novidades. Acompanhe. Na reapresentação do Cruzeiro, as novidades. O zagueiro Caicedo, que veio do Independente Del Valle do Equador, o lateral esquerdo Diogo Barbosa, do Botafogo, e o volante Hudson, do São Paulo. A única contratação que não se apresentou foi o meia Thiago Neves. O jogador, considerado pela diretoria o grande reforço da temporada, disse que precisava resolver algumas questões pessoais e organizar a mudança dos Emirados Árabes para a capital mineira. Por isso, pediu mais alguns dias antes de começar a treinar. Já no Atlético, a reapresentação foi com um treino leve. Até agora, o Galo apresentou o zagueiro Felipe Santana, que jogou no futebol russo, e o lateral Danilo, que veio do América. O novo técnico Roger, ex-Grêmio, comandou o primeiro treinamento no CT do time. O Cruzeiro manteve a maioria dos jogadores, trouxe um ou dois para compor. Mesma coisa aconteceu com o Atlético. O Atlético perdeu alguns jogadores, mas em compensação trouxe alguns reforços para essa temporada de 2017, apostando nesse bom elenco que tem essa equipe do Atlético Mineiro. Rede Família Esporte, primeira edição, fica por aqui. Estarei de volta às 7 da noite. Fiquem agora com Marielle Jacom e o RF News. Tchau.